sobre o universo dos famosos 10 códigos do milhão. Isso, que é um conjunto de princípios estruturados originalmente pelo Pablo Marçal, certo? Exatamente. Imagina correr uma maratona todos os dias. Nossa, só de pensar já me dá um cansaço. Pois é. Imagina suar camisa até a exaustão, sentir os músculos queimando, dar absolutamente tudo de si. E aí, no final do mês, descobri que a linha de chegada recuou uns 10 quilômetros. É uma imagem brutal. E o pior é que essa é a realidade financeira da maioria absoluta das pessoas. Exatamente. É uma daquelas grandes ironias da vida, sabe? A pessoa trabalha de forma exaustiva durante anos e ainda assim a estagnação financeira permanece intacta. É uma sensação constante de estar preso numa engrenagem. Sim. Uma engrenagem que gira numa velocidade altíssima, mas que na prática não desloca ninguém nem 1 milímetro para frente. E essa imagem da maratona sem fim, ela captura perfeitamente uma dor muito profunda e muito silenciosa que existe na nossa sociedade. Com certeza. E o que torna essa dinâmica tão intrigante é que ela desafia de frente aquela lógica primária que a gente aprende desde a infância, né? Aquela velha história do trabalho duro. Exato. Crescemos ouvindo que o esforço bruto é a única variável na equação do sucesso. A promessa era simples: trabalhe duro, poupe o que sobrar e, bom, o progresso virá. Só que na prática do mundo real, a gente vê que essa matemática simplesmente não fecha para a imensa maioria. E é para tentar resolver essa equação quebrada que a nossa imersão de hoje vai bem fundo. Tô muito animado para essa análise de hoje. Eu também tô super empolgada. Nós vamos explorar as reflexões trazidas por Marcos e Carla sobre o universo dos famosos 10 códigos do milhão. Isso, que é um conjunto de princípios estruturados originalmente pelo Pablo Marçal, certo? Exatamente. O material do Marcos e da Carla faz um recorte bem cirúrgico sobre o que realmente trava o progresso financeiro das pessoas. E a nossa missão central nesta análise é desmascarar o que eles definem como o erro silencioso. Aquele obstáculo invisível, né? Que sabota os planos de quem nos ouve, muitas vezes disfarçado de virtude. Precisamente, nós vamos mapear em detalhes a diferença abismal entre operar a vida no que chamamos de modo soma versus o modo multiplicação. E claro, a gente não vai ficar aqui só na teoria. Vamos delinear as ações práticas para reconfigurar a mente e a forma de interagir com a geração de valor. Perfeito. Mas antes de começarmos a destrinchar esses códigos, acho que vale a pena a gente fazer um trato com quem está acompanhando a nossa imersão, né? Boa. Fica aqui um trato, então. A ideia é ir até o fim com a gente. Lá no encerramento, nós vamos trazer uma reflexão simples, mas que tem um poder absurdo de virar a chave. É uma daquelas coisas que mudam o que significa de fato prosperar. Total. É uma mudança de perspectiva tão profunda que altera a forma como se enxerga as relações ao redor. Eu fiquei super impactada quando li. É o tipo de conhecimento que cria um ponto de não retorno na consciência, eu diria. Mas, para pavimentar o caminho até essa reflexão, a gente precisa olhar com honestidade para o cenário de frustração que o Marcos e a Carla descrevem. Que é descrito com muita precisão no material deles, diga-se de passagem. Sim, muita precisão. Eles pintam um quadro que, infelizmente, é o padrão global. As contas chegam de forma implacável. Elas não respeitam o nível de cansaço de ninguém, né? De jeito nenhum. Os boletos não ligam se você dormiu pouco. E aí, os planos maiores, aquele curso de especialização, a viagem dos sonhos, a transição de carreira, tudo isso é empurrado para um depois muito nebuloso. E isso cria uma ansiedade crônica. E diante de uma pessoa que está visivelmente exausta, correndo de um lado para o outro para pagar conta, o senso comum costuma apontar o dedo. Aquela velha frase, falta foco, falta trabalhar mais. Isso, falta trabalhar mais. Mas a grande quebra de paradigma que Marcos e Carla trazem através dos códigos do milhão é exatamente o oposto. O vilão não é a preguiça. Não mesmo. O problema quase nunca é a falta de esforço ou a falta de vontade de vencer. O buraco é mais embaixo. O verdadeiro vilão opera ali nos bastidores, silenciosamente. O erro estrutural está na lente através da qual se enxerga o dinheiro e o trabalho. O famoso erro silencioso. Isso. E mais especificamente, o erro fatal é viver a vida inteira configurado no tal do modo soma.
que é aquela crença limitante profundamente enraizada de que a prosperidade é um jogo de retenção, né? Exatamente. Acredita-se que prosperar se resume a economizar compulsivamente, tipo cortar o cafezinho, guardar cada centavo possível e acumular bem lentamente. Sabe uma imagem que traduz esse modo soma perfeitamente na minha cabeça? Qual? É a dinâmica de uma esteira ergométrica. Pensa na cena. A pessoa sobe na esteira, ajusta a velocidade para o máximo e começa a correr. Tô imaginando. O suor escorre, a frequência cardíaca dispara, o painel ali mostra que as calorias estão sendo queimadas. Existe um esforço colossal acontecendo ali, certo? Com certeza, a pessoa tá dando a vida ali na esteira. Mas, se essa pessoa olhar para os lados, para a parede do quarto ou da academia, ela não avançou 1 centímetro sequer no espaço real. Nossa, é verdade. Ela correu 10 quilômetros, mas continua exatamente no mesmo CEP. É o esforço máximo gerando 0 avanço territorial. Que analogia fantástica. E essa imagem da esteira levanta uma questão fascinante sobre a nossa psicologia. Se a esteira não leva a lugar nenhum, por que ela é tão sedutora? É, porque as pessoas não simplesmente descem dela, né? A resposta está na nossa própria biologia. O cérebro humano foi evolutivamente desenhado para buscar segurança e estocar recursos para sobreviver ao inverno. Aquela coisa de guardar para não faltar. Exato. Guardar dinheiro, que é a espinha dorsal do modo soma, proporciona um alívio químico imediato. É algo muito palpável. Dá aquela sensação de que tá tudo sob controle. Isso. Quando se vê um pequeno montante se acumulando na conta, o cérebro libera dopamina. Ele sinaliza tipo, estamos seguros, temos uma reserva. Uma armadilha perfeita, né? Porque a pessoa se sente muito responsável, ela sente que tá fazendo a coisa certíssima. Proporciona uma sensação de controle absurda. No entanto, a análise do Marcos e da Carla é implacável ao separar o que é uma segurança estagnada do que é uma prosperidade real. O acúmulo pelo acúmulo gera apenas uma represa inerte, né? Perfeito. A água não flui. E numa economia onde o custo de vida e a inflação crescem de forma exponencial, quem cresce de forma linear apenas somando, acaba matematicamente ficando para trás. É uma falha no sistema operacional humano que torna imperativa a transição para o próximo nível. O modo multiplicação. Que é a chave de tudo. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que se desce dessa esteira na prática? É aí que entra um dos códigos do milhão mais didáticos que as fontes exploram. Eles usam a própria matemática escolar para desconstruir e reconstruir a nossa relação com o valor financeiro. É muito genial. Eles pegam os 4 sinais básicos que a gente aprende lá na infância e os transformam em um raio-x da vida financeira. E essa aplicação dos sinais matemáticos é brilhante justamente pela simplicidade. Vamos observar o primeiro sinal, a adição. A famosa continha de mais. Isso. A soma, como a gente já mapeou aqui, apenas acumula de 1 em 1. Se a pessoa ganha por hora trabalhada, ela está somando. Existe um teto físico para isso, você concorda? Claro, o dia só tem 24 horas para todo mundo. Exatamente. Aí vem o segundo sinal, que é a subtração, que diminui o que se tem. Os benditos boletos. Imprevistos, custo de vida, inflação corroendo nosso poder de compra. Isso mesmo. O terceiro sinal é a divisão, que fragmenta os recursos e a atenção. E o ponto crucial aqui é que nenhuma dessas 3 operações possui o mecanismo necessário para gerar uma expansão autêntica. Elas são operações lineares ou até regressivas. Precisamente. O que nos deixa com a quarta operação. Apenas a multiplicação tem o condão de fazer algo crescer em escala. A multiplicação é onde o jogo vira. É, porque a multiplicação pega um recurso existente e o transforma em algo geometricamente maior. Não é mais colocar uma maçã no cesto, sabe? É plantar uma semente que gera uma macieira. Que, por sua vez, gera centenas de maçãs todos os anos. Exatamente isso. E o que eu achei mais revelador no material deles é que, quando eles falam de multiplicação, o dinheiro é a última peça do dominó. Bem lembrado. A instrução não é multiplique seu dinheiro em esquemas mágicos, né? De jeito nenhum. A verdadeira prosperidade exige focar em multiplicar 3 elementos antes de sequer pensar no saldo bancário.
conhecimento, habilidades e oportunidades. É muito mais profundo. A renda é apenas uma sombra que acompanha o tamanho do valor que se consegue multiplicar no mundo. É a transição perfeita do esforço braçal para a geração de valor real. Por exemplo, se alguém gasta tempo aprendendo uma nova linguagem de programação, dominando um novo idioma ou desenvolvendo inteligência emocional para liderar equipes... Essa pessoa não está só somando uma linha ao currículo, né? Exato. Ela multiplicou as portas que podem se abrir, ela multiplicou a quantidade de problemas complexos que ela consegue resolver para outras pessoas ou empresas. E quem resolve problemas maiores e mais complexos, naturalmente atrai uma remuneração multiplicada. É uma consequência. Sem dúvida. Mas espera aí, deixa eu colocar um ponto de interrogação nisso, só para fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Porque, assim, quem ouve isso pode sentir um frio na barriga. Pular a etapa de simplesmente guardar e já tentar aplicar essa energia toda em multiplicar, não é dar um passo maior que a perna? Entendi seu ponto. Quero dizer, construir aquela reserva financeira rígida, focar na soma básica, não é o alicerce fundamental de segurança antes de tentar qualquer voo mais alto? Parece meio arriscado simplesmente abandonar a soma e já ir multiplicando. Esse é um receio muito comum e, olha, totalmente justificável. Ninguém quer pular de um avião sem verificar o paraquedas antes. Pois é, a queda é livre. Mas se a gente olhar bem atentamente para os conceitos trazidos pelo Marcos e pela Carla, a gente percebe que eles não demonizam a poupança. A crítica central não é a existência da reserva de emergência ou ao ato de não gastar tudo que se ganha. Então não é para sair gastando tudo adoidado. Claro que não. O grande alerta, o tal erro silencioso, está na estagnação dentro da fase da soma. Fazer da base o objetivo final da vida. Isso mesmo. O ato de guardar é muito passivo. O recurso fica inerte lá, só esperando por uma emergência que, ironicamente, vai subtraí-lo. O erro é acreditar que a reserva de emergência, por si só, vai criar a vida abundante que a pessoa deseja. Faz sentido. Tem a analogia da casa que ilustra isso muito bem. Poupar e somar é construir o alicerce, aquela fundação de concreto. É essencial para a casa não cair. Ninguém quer morar numa casa sem base. Exato, mas ninguém mora feliz apenas num buraco cheio de concreto no chão. A casa só sobe, as paredes só se erguem e o teto só protege quando se inicia a fase de multiplicação ativa de valor. Nossa, perfeito. A fundação é super necessária, mas ela não é o destino final. Mas olha, isso nos empurra para um gargalo psicológico bem fascinante. Que é a parte mais difícil. Sim, porque se a matemática da multiplicação é tão óbvia e se a teoria faz tanto sentido, por que a maioria de nós trava de forma tão severa na hora de aplicar? Por que a gente continua voltando para a bendita esteira ergométrica? É uma excelente pergunta. Marcos e Carla afirmam que o obstáculo real não está no mercado ou na economia. A prosperidade não começa no bolso. Ela é desenhada ou sabotada na nossa própria mente. E aqui a gente entra na arquitetura psicológica da prosperidade. As fontes exploram o princípio fundamental do ser para depois ter, que é outra engrenagem vital dos códigos do milhão. Que é uma mudança profunda de paradigma, né? Muito. Existe uma sequência lógica inquebrável para ter um sucesso consistente. Primeiro, reconfigura-se a forma de pensar, o software interno da pessoa. Com o pensamento alterado, a forma de agir no mundo físico muda de maneira orgânica, quase inevitável, e é somente a partir dessa nova esteira de ações que os resultados reais começam a se materializar. As novas oportunidades e a prosperidade financeira, no caso. É tipo um efeito dominó. E quando as pessoas tentam inverter isso, o resultado costuma ser desastroso. Nossa, total. É por isso que a gente vê tantas histórias de pessoas que ganham boladas na loteria e, poucos anos depois, voltam a estaca zero ou ficam ainda mais endividadas. É o exemplo clássico. Elas mudaram o ter de forma muito abrupta, sem mudar o ser. A mentalidade de escassez, o modo soma ou de subtração, continuava ali operando no fundo e rapidamente destruiu os novos recursos só para restaurar o antigo padrão de identidade com o qual a pessoa já estava acostumada. Exatamente.
A nossa mente sempre busca alinhar a realidade externa à identidade interna. E o material do sucesso assertivo toca num ponto muito sensível sobre essa transformação. O fator comunidade, certo? Isso. Eles pontuam que o grupo de pessoas dispostas a fazer essa faxina mental e agir diferente é minúsculo. A realidade nua e crua é que a maioria das pessoas se contenta em reclamar da estagnação, mas recua diante do desconforto de mudar a própria mente. Isso me traz à cabeça a ideia de tentar atualizar um celular muito antigo, sabe? Como assim? Imagina um aparelho que já está operando ali no limite, travando, há uns 5 anos. Aí a pessoa vai lá e tenta instalar aplicativos de última geração, pesadíssimos, cheios de funções revolucionárias de produtividade e finanças. Tá, esses aplicativos seriam as novas ações de multiplicação. Exatamente. E o que acontece? O sistema operacional básico daquele celular, que é a mentalidade antiga, não suporta a carga. O aparelho trava, superaquece, desliga e reinicia. Uma pane geral. Sim. Não adianta instalar hábitos novos se o sistema de crenças base for obsoleto. A arquitetura mental de escassez simplesmente rejeita as atitudes de abundância. Olha, essa analogia do sistema operacional é impecável. E é por isso que a jornada de atualização mental pode ser profundamente solitária. Porque as pessoas ao redor não estão atualizando o sistema junto com a gente, né? Exatamente. Quando alguém decide mudar o próprio sistema, essa pessoa frequentemente entra em atrito com o ambiente ao redor, com amigos e familiares que ainda operam no antigo padrão de reclamação ou daquela pura soma sem fim. E o medo de perder o pertencimento a esse grupo é o que faz muita gente desistir. O medo do isolamento pesa muito. É o que faz a pessoa voltar para a esteira ergométrica. Aí entra em ação aquela falácia do custo irrecuperável. A pessoa pensa, poxa, eu já investi tanto tempo nessas relações e nessa forma de viver, não posso abandonar agora? É pesado. Então, com toda essa montanha-russa psicológica em mente, a pergunta prática que fica para quem está nos acompanhando agora é: como iniciar essa atualização de sistema hoje? Partindo para a ação. Isso. O material não nos deixa apenas no campo da filosofia e da teoria. O Marcos e a Carla detalham um guia bem tático, de 3 passos, para começar a quebrar essa inércia. Vamos a eles então. O primeiro passo listado é investir intencionalmente em conhecimento. E olha, não estamos falando apenas de educação formal, mas de sabedoria aplicável na vida real. Como a gente desvendou antes, conhecimento gera habilidades inéditas. Habilidades geram soluções. E soluções atraem recursos. É uma cadeia. Agora, o segundo passo é observar de forma implacável o gasto de energia sem retorno. Esse é duro. A premissa aqui é entender que o tempo é o ativo mais escasso e irrecuperável que um ser humano detém. E o terceiro passo é procurar ativamente ambientes e consumir conteúdos que expandam a mentalidade. Confesso que, olhando para esses 3 passos, eu vejo essa auditoria de energia como um desafio colossal. Por que você acha tão colossal? Porque na teoria é lindo, né? Mas na prática diária, como é que se audita energia no meio do caos total? Pensa só, a pessoa acorda às 6 da manhã, pega trânsito, apaga incêndios no trabalho até o final do dia e volta para casa completamente exausta. A última coisa que ela tem é clareza mental. É a sobrevivência pura. Sim. Como identificar o que é gasto sem retorno quando você está no olho do furacão? Essa é a grande dificuldade mesmo, porque os maiores ralos de energia são invisíveis. Eles estão camuflados de rotina. Disfarçados de coisas normais do dia a dia. Exato. A auditoria começa com uma autoobservação brutal sobre o que drena sua vitalidade versus o que te impulsiona. E, muitas vezes, o gasto de energia sem retorno não é o trabalho duro em si. O maior ralo de energia é, por exemplo, sustentar relações que só giram em torno de reclamações. Nossa, aquelas rodinhas de fofoca e murmuração no escritório? Isso consome a pessoa por dentro. Ou então, o tempo desperdiçado rolando o feed das redes sociais, sabe? Consumindo indignação alheia e polêmica vazia. São os hábitos silenciosos que sugam a gente. Sim. Isso conecta o passo 2 diretamente ao passo 3. Auditar a energia quase sempre culmina na necessidade de trocar de ambiente. O texto é bem incisivo ao afirmar que o ambiente dita o padrão das nossas decisões. Se o ambiente te puxa para baixo,
Já era. Se o ambiente em que a pessoa convive exige que ela gaste uma energia imensa apenas para não ser arrastada para baixo, não vai sobrar energia nenhuma para multiplicar valor. Faz todo sentido. A auditoria de energia exige aquela coragem dolorosa de mudar de canal, de filtrar as conversas e de escolher a dedo as mentes com as quais se convive diariamente. É quase uma questão de física básica, né? É impossível ganhar velocidade se o atrito do ambiente estiver constantemente te puxando na direção contrária. Bem isso. É como correr na água. Nossa, total. Então, para a gente amarrar todos esses fios que fomos puxando hoje, ficou muito claro que aplicar um esforço sobre-humano sem a configuração mental correta é um desperdício trágico de potencial. É suar na esteira. O modo soma, ele cria o piso, né? Ele garante aquela sobrevivência básica que a gente falou. Mas é o acionamento do modo multiplicação através da busca contínua por conhecimento, de novas habilidades e de oportunidades que realmente arromba as portas da estagnação financeira. Um belo resumo. E tudo isso orbita aquele princípio central de que a prosperidade jamais começa na conta bancária. Ela é uma semente plantada na forma como a pessoa enxerga o mundo e como ela orquestra suas escolhas diárias. Exato. O ser, que é a identidade próspera, é o requisito inegociável para sustentar o T. E olha, cumprindo o que a gente combinou lá no começo, o material do Marco de Da Carla traz uma chamada para ação muito clara que nós precisamos ecoar para a nossa audiência que deseja instalar esse novo sistema operacional na mente. Sim, é uma convocação bem direta. Eles sugerem que, para quem quer se manter imerso nesse modo de multiplicação e cercado por conhecimentos que expandem a mente de verdade, o caminho é seguir o perfil Sucesso Assertivo 1M. Sucesso Assertivo 1M. E também buscar pela página do Sucesso Assertivo no Instagram, né? Exatamente. É uma estratégia simples, mas vital, para curar o seu feed. Lembra da auditoria de energia? Então, seguir páginas assim é garantir que você esteja construindo aquele ambiente digital nutritivo que a gente acabou de discutir. Em vez de consumir indignação, você consome crescimento. E eles ainda fazem um pedido adicional que eu particularmente considero de uma empatia enorme. Que é o de compartilhar a mensagem. Isso, eles pedem que essa reflexão seja encaminhada para alguém próximo, porque muitas vezes a gente olha para as pessoas do nosso convívio, no trabalho, na família, e a gente presume que está tudo sob controle, que todo mundo está bem. Mas as aparências enganam muito. Demais. A verdade é que muitos ao nosso redor estão travando batalhas financeiras silenciosíssimas, estão correndo até o esgotamento na esteira do modo soma e sofrendo sem entender o porquê. Levar esse conhecimento adiante, encaminhar essa análise para elas, já é em si um ato de multiplicação. Com certeza absoluta. O que nos traz perfeitamente a nossa reflexão final de hoje. Aquele pensamento que prometemos deixar para ecoar na cabeça de quem acompanhou a gente até aqui. A grande virada de chave. Nós passamos essa imersão inteira detalhando como o ambiente molda as nossas escolhas e como é vital buscar grupos e espaços que expandam a nossa mente, certo? Certo, a gente bateu bastante nessa tecla do ambiente. Mas o que acontece quando a gente inverte essa lente? O que acontece quando cada pessoa que compreende esses códigos se torna ela mesma um novo ambiente para as pessoas à sua volta? Nossa, é uma mudança de posição radical. É deixar de ser apenas quem procura a luz para ser quem acende a luz na sala escura. Exatamente. Fica essa provocação para quem está nos ouvindo. Será que a prova definitiva de que alguém dominou o código da multiplicação não é o acúmulo financeiro lá na conta, mas sim o momento em que essa pessoa passa a transbordar e multiplicar essa mentalidade de abundância em todos que cruzam o seu caminho? É assumir a responsabilidade pelo ecossistema ao redor. Deixar de ser refém do ambiente tóxico e passar a ser o arquiteto de um ambiente novo. Que perspectiva fenomenal para encerrar a nossa análise de hoje. É de explodir a cabeça, né? Foi muito bom estar aqui hoje e mergulhar nesses códigos. Foi incrível. Para todo mundo que está com a gente, continuem questionando as esteiras que a sociedade coloca na frente de vocês, auditem as suas energias, busquem sempre a multiplicação verdadeira e nós nos encontramos na nossa próxima imersão profunda. Um grande abraço a todos